Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Meus irmãos internautas, meus irmãos de fé, muito boa noite, paz na mente, alegria no coração, positividade nas nossas ações. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso programa Encontro Consagrado, aqui na TNI Brasil, a Web TV de Verdade. Todas as sextas-feiras, a partir das 21h30, nós estamos aqui juntos, comungando o sagrado que habita em mim, comunga o sagrado que habita em você. Nós queremos mais uma vez e sempre ratificar os nossos agradecimentos aos nossos irmãos, aos nossos amigos templários, que estão sempre partícipes, contribuindo, fazendo com que a vida deste projeto, o Encontro Consagrado, cada vez mais esteja presente. E também agradecemos a você, meu irmão internauta, que está aí abrindo as portas do seu coração, da sua espiritualidade, permitindo que a gente, mais uma vez, se adentre aí na sua casa, na sua residência, no seu espaço sagrado neste momento, para que possamos, nesta noite, falar sobre a espiritualidade, a diversidade do sagrado que está em todos os cantos do nosso planeta. E falando da nossa agenda espiritual, como nós sempre começamos o nosso programa, amanhã, sábado, dia 7, a partir das 18h30, ou seja, às 6h30 da tarde, vamos estar aqui em Osasco, na rua Rio Piracicaba, numeral 144, Confraria Senhora da Luz Velada, o Templo de Umbanda do Caboclo Araguaçu. Vamos ter atividade espiritual lá amanhã, fazendo toda a interligação do espiritual, todos nós juntos no coletivo, habitando assim o sagrado, fazendo a expressão do sagrado todos nós juntos, numa querida gira de caridade que vamos ter amanhã. Amanhã também nós vamos ter lá no Templo do Fundamentos Umbandísticos do Caboclo Ogum Beramar, do meu irmão, o Jean, saudações fraternas, Jean, na rua Hamilton Prado, numeral 306, Vila Formosa, São Paulo. A partir das 18h, o Jean vai estar lá com todo o corpo mediúnico dele, com todos os nossos irmãos planetários, também comungando o sagrado naquele templo onde a espiritualidade também habita. Dentro da diversidade que nós trazemos sempre aqui no nosso programa, hoje nós vamos falar sobre um método terapêutico que infelizmente ainda não está muito conhecido no nosso meio, mas sempre tem um start, tem um ponto de partida. Hoje nós vamos conhecer a nossa querida Lourdes, a nossa irmã planetária, que depois do break, depois do intervalo, nós vamos entrar numa entrevista muito gostosa com ela, e nós juntos, eu e vocês, vamos conhecer um pouquinho sobre a constelação familiar. A constelação familiar é um novo método terapêutico que, embora possua uma dimensão espiritual, não tem nenhum vínculo religioso. Ela possibilita identificar quais são os emaranhados da vida de uma pessoa que a impede de se desenvolver e dar o próximo passo. Essa identificação só é possível porque ela ultrapassa a fronteira psicológica, olhando para a alma na sua totalidade. Então a gente já começa aí com um olhar holístico. Por ser um trabalho sistêmico, o ser nunca é visto como algo isolado, mas sim o fruto da sua história familiar. Sendo assim, numa sessão é possível vir à tona experiências vividas por nossos antepassados, mesmo que não tenhamos nenhum conhecimento a respeito, mas que continuam tendo seus efeitos em nossas vidas até os dias de hoje. A nossa querida Lourdes é numeróloga cabalística, é psicóloga formada, programação neurolinguística, hipnose, cromoterapia, ou seja, nós vamos ter uma saborosa entrevista com uma irmã planetária com uma visão holística e trazendo a espiritualidade junto com a ciência
da psicologia. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco, meu irmão, não sai daí. Nós vamos estar aqui de volta no nosso encontro consagrado. Namastê. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você. Governo Federal. Meus irmãos de fé, meus irmãos internautas, como prometi, estamos aqui de volta depois deste pequeno intervalo com a nossa querida irmã Lourdes Ulig. Lourdes, seja muito bem-vindo no nosso espaço Encontro Consagrado. Do fundo do coração já te agradeci, mas ratifico o agradecimento pela sua presença e, por gentileza, fique à vontade para se apresentar aos nossos irmãos internautas, por favor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando sobre esse trabalho que tem revolucionado realmente, tem trazido bastante alívio, e respostas. Embora ele é um trabalho baseado na percepção e as respostas não tem que vir aqui, mas tem tido um progresso muito grande, está sendo muito bem aceito. Lourdes, fala um pouquinho da profissional Lourdes para nós, por gentileza. Então, acontece o seguinte, eu quando fui fazer psicologia, eu já fui com uma certa idade, porque eu venho assim de uma experiência espiritual muito cedo. Eu comecei na espiritualidade aos 12 anos, até para compreender os fenômenos que aconteciam comigo, a busca da resposta. E aí, nessa trajetória de estudo espiritual, estudo, eu fui vendo a briga que tinha da ciência com a espiritualidade. E eu pensei, por que não? Por que não juntá-las? Por que não juntá-las, Porque a ciência é uma área do conhecimento. Não é a área total, é uma pequena área do conhecimento. Então, é importante fazer essa junção. Elas podem transitar passivamente, não tem por que ter essa fronteira que é colocada, E aí, eu fui fazer psicologia justamente para estar juntando essas áreas. Como é que foi essa trajetória? Conta um pouquinho para nós. Foi muito difícil. Eu dizia sempre em sala de aula que eu só estava ali porque tinha colocado meu objetivo lá na frente e persegui o meu objetivo, porque eu encontrei muita resistência. Então, mas mesmo assim, eu pedia ao plano espiritual o tempo todo que não me deixasse perder aquilo que tinha me dado tudo que eu sou, e que eu tinha conseguido construir. E aí
Foi bastante difícil. Eu posso dizer que chorei os 5 anos, mas só tenho que agradecer a algo superior. Hoje só sorriso. Só sorriso. Lourdes, o que é o método de psicoterapia chamado de constelação familiar sistêmica? Fala para nós, por favor. Então, constelação familiar, às vezes o nome, eu já escrevi várias vezes a respeito, e eu percebi pelos leitores que às vezes eles ficam um pouco confusos, achando que o nome não diz o que realmente é. Então, vamos tirar essa confusão. Então, talvez o autor deu esse nome pelo seguinte, porque ele fala sobre os emaranhados que nós vamos construindo na vida através dos nossos relacionamentos. O quanto nós vamos nos emaranhando e muitas vezes sendo muito difícil se libertar, o que se estende às vezes de muitas e muitas gerações, vai se reproduzindo, porque o tempo, a gente pensa que vai 80, 90, 100 anos é muito na vida do indivíduo, mas dentro do espaço do universo não é nada. Sim. Então, às vezes, algo que eu fiz, ou uma experiência triste que eu vivi, trágica, um sofrimento que eu passei, não é suficiente para que eu resgate dentro da minha vida isso. Então, o que vem depois de mim, ele assume isso como uma fidelidade à necessidade de pertencer a esse sistema. Por que se chama sistêmico? Porque olha para o teu sistema familiar inteiro, nunca olha para o ser isoladamente. Dentro da constelação, eu nunca olho para você somente, eu olho para o seu sistema todinho que está atrás de você, a bagagem que você está trazendo para o todo. Né? Quando alguém, numa sessão, está me falando dessa mãe, por exemplo, ele está criticando essa mãe, eu estou, dentro do meu campo espiritual e mental, eu estou incluindo a mãe dele, para que esse resgate já comece a se proceder. Já tinha uma pergunta preparada para você e você já entrou nela. Vamos dar uma vírgula e vamos continuar. Detalhe um pouquinho para a gente, se você puder, lógico, o funcionamento de uma sessão de terapia. Então, a sessão de constelação, ela se dá tanto individualmente como em grupo. Né? Efeito, as duas têm iguais. O que acontece? Que a de grupo, ela favorece ao todo, todos que estão presentes. As pessoas se sentem à vontade no coletivo, junto, fazendo em grupo, a terapia em grupo? Elas se sentem porque é um momento mágico, a gente pede... Não há uma inibição de entrar na questão do universo interior dela e naquele momento, todo o processo fazer uma exposição. Olha, até tem casos sim, né? Mas o que acontece? Como esse trabalho, ele precisa que você vá com a alma, né? E por experiência eu te digo que quando alguém marca uma constelação no universo, essa sessão já aconteceu, é como se ela entra num efeito mágico, ali é como se o tempo se transforma num tempo que nós não conhecemos. Então, na verdade, é uma concretização de algo que astralmente já ocorreu. Sim, sim, eu te digo isso com 100% de certeza, pela minha experiência, que quando ela marca, mas ela marca aqui, não na cabeça, no coração. Aqui, no coração. Porque para você, o meu orientador diz assim que ninguém bate na porta errada. Então, quando você faz a opção de buscar uma sessão dessa, o que acontece? É como se a tua alma já se abriu para esse movimento. O autor chama esse trabalho de movimento da alma. Então, a tua alma já se abriu para esse movimento. E o efeito dentro da física quântica, se baseando na física quântica, ele já começou. Que é como se fosse um efeito borboleta, você não mexe em algo se você não mexer no todo. Então, quando você faz esse movimento de buscar esse recurso, dentro da sua alma o movimento já começou. Então, você já transcende essa barreira do preconceito, né? E porque quando a pessoa marca, eu procuro averiguar qual é o objetivo dela em fazer essa sessão, já deixo claro que quando ela fez essa opção, ela já iniciou. E se ela não fez essa opção aqui de alma, ela nem deve vir porque não vai ter efeito. Lourdes, as pessoas que procuram um tratamento na terapia da constelação familiar, elas estão vinculadas a algum segmento filo-religioso ou apenas essas pessoas elas estão abertas para a espiritualidade? Então, essa pergunta é um pouco complexa. Por quê?
quando a pessoa vem para esse trabalho, ela já abriu de alguma forma essa porta para a espiritualidade. Sim. Ela já fez essa opção, né? E só que o autor diz o quê? Deixe a religião fora disso. Só que nós sabemos, até pelo efeito do momento, que a espiritualidade está mais presente do que tudo naquele momento. É ela que está atuando ali naquele momento. Eu acredito que o autor diz assim, quem já vivenciou uma sessão dessa, porque na verdade é uma vivência espiritual. Então quem já viveu uma sessão dessa, sabe que não tem como negar a espiritualidade ali. Mas por que o autor diz, deixa a religião fora disso? Até para não fechar em gavetas. Né? Porque infelizmente a religião ela deveria ser usada para unir os povos e muitas vezes ela acaba sendo usada para separar os povos. São os dogmas, né? Então, são os dogmas. E aí eu acredito que é por isso que ele pede para a gente deixar fora, para que fique aberto para todos, independente de credo, de crenças, né? Mas isso acontece, Lourdes? Às vezes acontece, já tem casos que a pessoa precisava muito de uma sessão, mas eu não posso pagar, vem. Se você achar legal, você divulga, porque está precisando ser divulgado, né? E aí depois a pessoa não veio, eu digo, você está com medo da sessão? Não, é porque minha religião não permite. Não, mas não tem nada a ver com religião. Então, quando você faz a pergunta sobre a espiritualidade, aquela que vem, de alguma forma, ela já ultrapassou a barreira do preconceito. Meus irmãos, vamos se atentar que quando a gente fala de espiritualidade, nós não estamos falando de espiritismo. Espiritualidade é aquilo, a manifestação divina dentro de cada um de nós. Existe a espiritualidade dentro das igrejas católicas, nas igrejas protestantes, dentro do espiritismo, dentro do budismo, dentro do taoísmo. Então, a espiritualidade é uma expressão divina que está dentro de nós, uma forma de externar. Então, não vamos confundir espiritualidade com espiritismo. A Lourdes está falando para nós sobre a espiritualidade entrelaçado com a ciência, que eu acredito nisso fielmente, assim, isso é uma maravilha. Eu acredito muito que lá na frente nós vamos conseguir bifurcar isso. Lourdes, vamos falar um pouquinho sobre as doenças psicossomáticas. Dentro dessa pergunta que está aqui, que áreas da vida podem ser trabalhadas pela terapia em questão e quais são os benefícios? Eu acredito que os benefícios, com certeza, se é um trabalho de luz, só pode responder luz. Dentro das doenças psicossomáticas, desenvolvidas, né, na atual reencarnação, ou ele pode estar trazendo de reencarnações passadas. Como a terapia da constelação familiar trabalha a questão da linha psicossomática? Então, o que acontece? A constelação ela pode usar para todo segmento da vida. Tá? Para organizacional, está sendo usado muito dentro das grandes organizações. Interessante. Muito dentro das grandes organizações. Mesmo. É porque tem 3 leis básicas, né? A constelação, uma delas é a hierarquia. Então vê essas hierarquias dentro das empresas. Quando essas hierarquias são quebradas, o que acontece? Né? As consequências são desastrosas para uma empresa, né? Então o que acontece? Ela pode ser usada em todo segmento. Tá? E aí na área que você fala da saúde, ela vem trazendo muito do que de repente lá o seu tataravô teve uma doença e ele sofreu muito. Então você está falando de uma ancestralidade. Sim, e você, por necessidade de pertencer a esse sistema, você diz assim para ele, eu assumo isso por você. Então, isso aí não vem só no DNA genético, mas vem no DNA familiar também. Então, quando alguém teve, lá atrás, teve um câncer, a genética diz que você tem uma tendência, uma propensão a desenvolver. Mas se você for fazer uma constelação familiar com um câncer, você vai descobrir ao pôr a sessão que alguém lá atrás passou pela mesma experiência que você está vivendo hoje. Né? E aquilo que eu falei, como o nosso tempo dentro do planeta é pequeno, é como se eu deixo esse legado para os que vêm depois de mim. E o que veio depois de mim, se ele não conseguiu de alguma forma resgatar, ele deixa para o que vem depois. Então essa terapia, ela consegue neutralizar esse, vamos dizer, essa linhagem não muito positiva dos nossos ancestrais. Sim,
como que isso se dá, né? Na terapia tradicional, na psicologia de Freud, né? Você vai fazendo a terapia, você vai falando até que aquilo que está inconsciente chegue à consciência e você se cura. Esse trabalho, porque o efeito dele é muito rápido? Porque ele traz à luz aquilo que está oculto. E aí, quando chega na consciência, você se cura. Quando você coloca uma sessão, você nunca tem a menor ideia do que vai acontecer nessa sessão. E aí você assiste como se fosse um filme, os representantes, como se fosse um filme da sua vida. Lourdes, interessante você colocar isso. Você consegue passar um pouquinho para a gente, quando chega um paciente para você... E ali já começa você tem que provocar a química, né? Porque eu acredito que as pessoas já devem chegar um pouco meio armadas, um pouco bloqueadas. Então, mas nesse trabalho a vantagem é essa, que essas armas e esses bloqueios não servem para nada para a gente, porque a gente acessa um campo chamado campo morfogenético, que significa a soma de uma história da evolução daquela espécie. Como entra a Lourdes profissional com essa sensibilidade psicoastral? Como que é isso? Fiquei curiosa agora, Lourdes. Nossa, isso é mágico. É mágico. É mágico, né? E as pessoas, quando elas vão representar alguém, né? Ou quando tem alguém representando o sistema familiar dela, ela fala, gente, como ela conseguiu me representar tão fielmente, até as coisas que eu pensava. A questão da representação, exatamente, Lourdes, a questão do pensar. Dentro de alguns contatos, né, eu vi você colocando que você usa até mesmo às vezes objetos. Sim, na individual, na de grupo. Fala um pouquinho pra gente. Então, na de grupo, os representantes vão ser escolhidos aleatoriamente, as pessoas que não se conhecem. Eu peço para ela falar o menos possível sobre a questão dela, para não influenciar mentalmente as pessoas, né? Já que é um trabalho baseado na percepção e não no raciocínio, né? E aí as pessoas são escolhidas aleatoriamente para escolher, vamos supor, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Sim. E quando elas entram nesse campo, elas representam fielmente. É como se nós somos uma ínfima parte de uma grande alma, e quando você entra no campo, você se integra a essa alma e se torna um só. Fantástico. Todos um só. Fantástico. Né? E o grupo trabalha em prol de todos. Ali você faz um exercício de abrir mão de tudo que você sabe, de tudo que é bom para você, para o seu sistema familiar, pelaquela pessoa naquele momento. E na individual, sou eu, o paciente, o cliente, e tudo em miniatura. Então, nós vamos, aquilo que o grupo todo faria junto, eu vou fazer sozinha com as miniaturas, e ele vai representando através das miniaturas, inclusive pedras, que eu uso muito pedras, nós vamos representando tudo aquilo que ele está falando, tanto no familiar como no organizacional, ou saúde, seja qual for a questão que ele traga, até mesmo uma questão relacionada a medo. Qual a sua questão? Eu tenho muito medo, então nós vamos colocar algo, pode escolher o que você quiser para representar o seu medo. E nós vamos ver o que está por trás daquele medo. Naquele momento, o inconsciente dele fala, Lourdes. Fala e fala tão perfeitamente que, se ele tentar, que na psicologia, às vezes a pessoa, até por defesa, por um mecanismo de defesa, até porque ela recalcou, porque a consciência não suporta, ela vai tentar enrolar o terapeuta, não de forma que ela quer, mas porque a necessidade. É uma defesa. Nesse, ela não consegue. A vantagem disso é que ela não consegue. Por exemplo, vou te falar, eu fiz uma individual que a pessoa foi constelar a depressão dela. Ou seja, eu falei, então, escolhe algo para representar a sua depressão. Ela pôs um objeto lá para representar a depressão dela, né? Um boneco para representar a depressão dela. Eu olhei, eu espero sempre que o campo me traga as informações. Eu olhei e falei, tem algo estranho aqui. Porque você que está correndo atrás da depressão, ela falou, é que eu não coloquei a depressão, eu coloquei a pessoa que eu acho que ocasionou minha depressão. Entendi. Então ela colocou de uma forma consciente. Ou seja, ela tentou manipular conscientemente, mas o que se apresentou foi o que estava inconsciente. Entendi. Quantas sessões são necessárias, Lourdes, para a gente alcançar um resultado positivo? Então, os clientes me perguntam muito isso, né? Quantas você acha que eu devo fazer? A primeira constelação funciona por questão.
Você sente na tua alma qual é a questão que está limitando sua vida naquele momento e vem constelar. Eu digo, se eu falar para você, você vai ter que fazer 1, 2, 3, você vai ficar preso nessas minhas palavras. Entendo. E vai deixar de que a alma fale, né? Vai ficar como se eu te dei uma dose de remédio para tomar e não deu certo porque eu não tomei tanto de 8 em 8 horas, por exemplo, assim. Então, o que eu falo? Imagine que você tem uma pilha de livros e você precisa pegar o de baixo. Se você pegar o de baixo sem tirar os de cima, você vai causar um... Sim. Né? Então, constela essa sua questão que está te incomodando agora, aqui, te limitando. O movimento que isso vai trazer para a sua vida vai te resolver aquela questão e vai trazer outras que estão muito escondidas, talvez as que são as verdadeiras que estão limitando a sua vida. E aí sim, você vai resolver fazer uma outra na hora que o teu coração falar, agora é hora de eu olhar para isso. Lourdes, para você como profissional e pessoa, o que esse trabalho te realiza? Olha... Eu sei que é muito subjetivo. Não, olha... Mas é visível que isso brilha no seu olhar. É realmente. Eu digo que a hora que eu estou trabalhando ali, eu não me sinto trabalhando. Eu me sinto ganhando. Porque a experiência que você vive ali, quando você acessa essas memórias, eu já fiz constelação individual que eu me senti fazendo em 3D, em 3 tempos diferentes. Então, aquela experiência que você vive nessa hora, não tem, é impagável, sabe? E você não encontra palavras para descrever, porque é como o autor fala, esse trabalho não é para entender, é para compreender. Você consegue falar um pouquinho para a gente rapidamente, Lourdes, sobre o autor? O autor, ele é um alemão, né? Ele nasceu em 1925, está vivo ainda, né? Na Europa ele ainda continua atuando com os cursos, tudo. Aqui no Brasil ele veio em 2009. Em 2009 ele ia voltar, mas por um problema de saúde, até pela idade não veio mais. Ele descobriu, né? Ele conseguiu integrar essa terapia depois de várias modalidades terapêuticas que ele viveu. Por volta dos anos 80 que começou na Europa esse trabalho, né? E ele descobriu após 16 anos como missionário na África do Sul. Ele viu que os Zulu eles reverenciavam muitos antepassados e ele viu a importância de reverenciar pai e mãe, né? A importância de dar precedência àquele que veio primeiro, né? De respeitar, né, o teu pai e tua mãe da forma que eles são, mesmo que eles não são da forma que você gostaria que eles fossem. Ele usa até um termo, o sucesso tem a cara da mãe. Ele diz assim, quando você for contratar um funcionário, pergunte como é a relação dele com a mãe dele. E se ele falar que não é boa, não contrate. E aí ele diz que nesse momento está salvando muitas empresas, mas está deixando muita gente desempregada também. É para refletir. É para refletir muito, né? Na verdade, esse trabalho ele tem uma função muito de ampliação de consciência. Porque quando você coloca uma sessão, por mais raiva que você esteja de uma pessoa, quando você vê ela representada ali, e você vê que o que originou o conflito não tinha nada a ver com o que você pensa que ela tinha como intenção, essa intenção se reflete num sentimento tão benevolente com o outro, que você não precisa mais dessa coisa do perdão. O perdão ele acontece naturalmente. É inerente do indivíduo. É inerente ao indivíduo. Lourdes, infelizmente nós já estamos chegando no final do programa. Eu já sabia que ia ser rápido, diante da gama de informações. Eu quero agradecer à espiritualidade, eu quero agradecer ao universo por estar com esse momento contigo e com toda essa espiritualidade presente na sua vida, no seu coração. Nós estamos vivendo hoje um período social caótico, os valores estão distorcidos, as enfermidades sociais estão muito grandes. Eu acho que essa enfermidade já se tornou uma patologia gritante. Quero te parabenizar pelo seu trabalho. O convite já está estendido para um novo encontro aqui. E por gentileza eu gostaria que você se despedisse dos nossos irmãos internautas e deixasse uma mensaginha para eles, por favor. Bom, eu
que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar divulgando esse trabalho, que o efeito na alma que você sente, você não consegue descrever em palavras. Então, o que eu posso dizer é: se abram a conhecer esse trabalho, porque quando você vai para uma sessão, mesmo que você não esteja aberto para constelar uma questão sua, só a possibilidade, a abertura que você está se dando, a oportunidade que você está se dando de ter aquela vivência, já tem efeito na sua vida. Então, a constelação está aí, aberta a todos aqueles que quiserem conhecer. Lourdes, muito obrigado do fundo do coração. Meus irmãos internautas, quem quiser maiores informações, faça contato com a gente pelo e-mail o_sagrado@hotmail.com o_sagrado@hotmail.com. Chegamos no final do nosso programa. Minha gratidão profunda, meus agradecimentos profundos de mais uma vez de estar aí com você. E na próxima sexta-feira nós vamos estar aqui de novo às 9h30 da noite. Saudações fraternas, paz na mente, alegria no coração. Namastê, até sexta-feira.